Bora lá, galera. Resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2011, questão de número 18. E a questão fala para nós o seguinte: um laboratório químico descartou um frasco de éter, sem perceber que em seu interior havia ainda um resíduo de 7,4 gramas de éter, parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após um certo tempo, atingiu a temperatura de 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria quanto? Bom, pessoal, aí ele deu um note a dot fundamental para a gente. Primeiro, no interior do frasco descartado havia apenas éter. Depois, massa molar do éter, 74 gramas. Tá? Pois ele deu a equação, para quebrar nosso galho, para transformar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. Ele deu essa equação aqui, ó. Temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. E para terminar, ele deu a nossa constante universal dos gases, o R, 0,08 atm vezes litro, mol Kelvin. O que para nós tá legal, por quê? Porque a gente tem aqui ATM e a nossa resposta de pressão também está em ATM. Então, a gente não vai ter que fazer mudanças de unidade aí, a não ser a mudança de unidade de temperatura, né? Como é que nós vamos resolver isso? Então, vamos anotar as informações. O volume do recipiente, esse frasco tem um volume de 0,8 litros, então o volume que o gás pode atingir é o volume do frasco, 0,8 litros. A temperatura desse frasco, no final, era 37 graus Celsius, e essa temperatura é acima da temperatura de ebulição do éter. Então, se essa temperatura é acima da temperatura de ebulição, significa que todo o éter já tinha se transformado em vapor, né? E a massa do éter, 7,4 gramas. Eu quero saber qual a pressão. Como é que eu vou resolver isso? Bora lá. Olha só, a primeira coisa é pegar a nossa equação de Clapeyron. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Tá? Repara que, para eu então achar a pressão, eu tenho que ter o volume. Eu tenho o volume? Tenho. O volume é o volume do recipiente, 0,8 litros. Eu tenho a constante universal? Tenho também. Eu tenho a temperatura? Tenho, mas está em Celsius. Eu tenho que passar para Kelvin, porque essa equação só admite. Repara, ó, o R está em Kelvin. Então a temperatura aqui tem que estar em Kelvin. Beleza? E o N, o número de mol? Não tenho. Então, olha só. O número de mol, basta pegar a massa de gás dividido pela massa molar dele. Então, o número de mol, massa de gás, pela massa molar dele. Qual a massa de gás? É a massa de 7,4 gramas. Qual a massa molar dele? 74. Então, repara, 7,4 dividido por 74, uma divisão relativamente fácil para fazer, né? Nós vamos ter aqui 0,1 mol. 0,1 mol. Então, agora eu vou trocar volume 0,8, N 0,1 mol. Ah, não, mas espera aí, minha temperatura ainda está em graus Celsius. Então, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius, 37 mais 273. Fazendo essa conta, ele já bota isso aqui para ficar fácil, né? E aí nós vamos ter 310 Kelvin de temperatura. Agora sim, já tem o número de mol, temperatura em Kelvin e o volume em litro. E o R que foi dado. Ao fazer essa conta aqui, pessoal, eu consigo determinar a pressão numa boa. Repara aquele 0,8 com esse 0,08 aqui, dá para simplificar. Então, ele colocou aqui umas contas que ajudaram bastante, simplificaram bastante a nossa vida, que no caso da FUVEST a gente não usa calculadora, então tem que ser tudo na munheca, né, gente? E quando faz números assim, as coisas ficam mais fáceis. Resumindo, eu vou conseguir uma pressão de 3,1 ATM, que é a resposta da letra D, galera. Valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.